Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o direito às férias dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muita gente acha que férias, simplesmente depois de um ano, você tem direito às férias, aos 30 dias e é só isso. Mas tem muita regra, tá? Atrás disso, então, para você que já é servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, se você está aguardando uma nomeação ou se você quer fazer o próximo concurso do TJ, é bom você saber todas as regras que a gente tem das férias, todo o direito, aquilo que pode, aquilo que não pode. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer as principais regras, não vou trazer aquilo que é mais específico, o detalhe ali, a exceção, mas eu vou trazer com certeza mais de 90% de tudo que você precisa saber sobre férias no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Eu trabalho no setor de férias do tribunal, então tem muita coisa ali que os próprios servidores dentro do tribunal não sabem, tem dúvida. Então a gente tem mais de 40 mil, aproximadamente uns 40 mil servidores e muitos deles não sabem tudo ali, todas as regras de férias, tá? Então esse vídeo é para isso. Então se você participa de algum grupo que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, ou grupo de nomeados, grupo de estudantes que está estudando para o próximo concurso, compartilhe esse vídeo para todo mundo saber as regras. Isso é importante não só para você saber os seus direitos, como também para a gente lá no tribunal. Muita gente acaba ligando todo dia, mandando e-mail com dúvidas, então o objetivo aqui é tentar esclarecer isso também. Então vamos falar sobre férias, pessoal. Férias dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos aqui falar o principal para você. Então veja, antes de tudo, pessoal, a gente vai falar sobre algumas nomenclaturas. Muita gente às vezes não sabe o que são algumas nomenclaturas, tá? E não tem problema, o objetivo aqui é esclarecer isso. Então veja, pessoal, na iniciativa privada, a maioria das pessoas acaba falando quando vai tirar férias, que vai o quê? Exatamente assim, tirar férias, né? Dentro do tribunal a gente fala em usufruto, tá? Então é usufruto de férias ou gozo de férias. Então vamos aí falar sobre algumas definições de algumas palavrinhas antes de tudo para você entender, tá? Então, usufruto de férias é quando você vai usufruir suas férias, gozar suas férias, tirar suas férias, certo? Então, usufruto de férias é a nomenclatura que você precisa saber. Indenização, pessoal. Indenização é quando você não tira suas férias, certo? Você não usufrui as suas férias, então você tem a possibilidade, vou explicar como, de indenizar essas férias, tá? Dependendo da necessidade de serviço que houver na sua unidade, não conseguiu tirar férias, então você tem a possibilidade de indenizar essas férias. Um detalhe importante, usufruto de férias, pessoal. Constitucionalmente, a gente tem direito a 1/3 a mais, quando a gente vai usufruir as férias, 1/3 a mais do salário, tá? Então a gente recebe o salário mais 1/3, que é o terço constitucional. Se por acaso você não usufruir suas férias e tiver a possibilidade de indenizar suas férias, você vai receber essa indenização mais 1/3 também, tá certo? Só para esclarecer aqui. Indeferimento, pessoal. Essa palavrinha, indeferimento, o que significa? Justamente quando dentro de um ano você não consegue usufruir suas férias por alguma necessidade de serviço. E aí o que acontece? No início do próximo ano, o gestor, o chefe ali do setor, ele precisa fazer o seu indeferimento de férias. O que é isso? Significa que não foi possível para esse gestor conceder férias para aquele funcionário no ano anterior, então ele precisa indeferir as férias do ano anterior do servidor. E esse indeferimento é uma justificativa, tá, que ele dá informando por que não foi possível conceder os 30 ou 15 dias de férias ao funcionário no ano anterior. Então, assim que acaba o ano, se o servidor não usufruiu suas férias, então, no início do ano seguinte, o gestor ele faz o que a gente chama de indeferimento de férias. Então, ele precisa dar uma justificativa informando por que não foi possível conceder ao funcionário 15 ou 30 dias de férias no ano anterior, tá? E aí, quando essas férias estão indeferidas, é quando você pode solicitar a indenização delas, tá? Então, se for aprovada essa justificativa que o gestor deu, daí você pode solicitar a indenização dessas férias, ou se quiser você pode guardar essas férias para usufruir mais para frente quando quiser, ok? Portaria especial é um termo que a gente usa para aposentados, tá? É a mesma coisa que indeferimento basicamente. Então, quando o servidor do TJ vai se aposentar,
e aí ele se aposenta naquele ano, ele tem direito à indenização das férias daquele ano que ele se aposentou, tá? E aí isso a gente chama de portaria especial. É um nome aí quando a pessoa vai se aposentar. E férias prejudicadas, pessoal. Férias prejudicadas é quando o servidor ele perde direito às férias daquele ano, tá? Então, por exemplo, quando o servidor ele fica de licença saúde, afastado, né, por licença saúde o ano inteiro, não trabalhou nenhum dia do ano, ele perde o direito aos 30 dias de férias. Ou às vezes o servidor está afastado com licença sem vencimentos, né, que é licença para tratar de assuntos particulares. Então, ele perde direito às férias daquele ano, tá ok? Então, se ele não trabalhar nenhum dia no ano, ele perde o direito às férias. O que regula, pessoal, o direito às férias no Tribunal de Justiça de São Paulo é a lei do Estatuto do Servidor, certo? Lei 10.261 de 68 e também a portaria 9899 de 2021. Então, essa portaria traz algumas regrinhas que você precisa saber. Então, eu vou passar aqui por algumas delas para você ter a máxima noção possível de tudo que diz respeito às férias. Não vou falar tudo, mas vou falar o que é mais importante. O artigo 1º, ele diz que somente depois de um ano de exercício no serviço público, o funcionário adquirirá o direito às férias. Então isso daí, pessoal, é aquela coisa. Se você entrou, eu dei um exemplo aí que está na tela, no dia 1º de julho de 2023, no dia 1º de julho de 2024, você vai ter direito às férias, suas primeiras férias. E aí o parágrafo 1º, ele fala que o exercício das férias mencionadas é relativo ao ano em que se completar esse período. Significa o seguinte, pessoal. Então entrou aí em 1º de julho de 23. Em 1º de julho de 24, ele tem direito às férias. E quais essas férias que ele tem direito? Qual que é essas férias? É as férias de 2024, certo? 2023 ele não vai ter férias nenhuma, ele vai ter direito às férias do exercício de 2024. Agora a gente já começa a falar essa palavrinha exercício, que é muito importante, tá? Então, a partir de 2024, nesse exemplo aí, ele vai ter direito às férias do exercício de 2024, tá? Então, de 2024, de 1º de julho até o final do ano, aí, nesse caso, nesse exemplo, ele vai ter que tentar usufruir essas férias que é relativa ao ano de 2024, ok? Na sequência, pessoal, parágrafo 2º fala que não será exigido qualquer interstício para as férias subsequentes à primeira, considerando-se cada exercício como ano civil. O que significa isso? No mesmo exemplo aí, ó, a pessoa entrou no primeiro dia de julho. Então, no 1º dia de julho de 24 vai completar um ano, vai ter direito ao exercício de 2024. Quando entrar, pessoal, no ano de 2025, a partir de janeiro de 2025, ela já vai ter direito às férias de 2025. Não precisa completar mais um ano em 1º de julho de 25 para ter direito a essas férias. Não precisa, isso daí é só no primeiro ano, tá? Então, a partir de janeiro de 2025, ela já vai ter direito às férias do exercício de 2025, tá? Então, o período de um ano é só no primeiro ano para adquirir as férias. A partir do início do segundo ano subsequente, aquele que você entrou, você já adquire os 30 dias, tá? Os 30 dias de direito de férias. Parágrafo 3º diz que será contado, para efeito desse artigo, o tempo de serviço prestado em outro órgão público do Estado de São Paulo, desde que entre a cessação anterior e início subsequente do exercício não haja mais de 10 dias de interrupção. Isso daí, pessoal, é, por exemplo, você tá lá no Ministério Público de São Paulo, dei até o mesmo exemplo aí. Entrou lá no Ministério Público em 1º de julho de 22. E aí, em 1º de março de 23, você passou no concurso do TJ, decidiu exonerar lá do Ministério Público, por exemplo, e aí foi pro TJ. Aí no dia seguinte, dia 2 de março, você foi pro TJ. E aí, pessoal, quando chegar no dia 1º de julho de 23, você vai ter direito às suas férias. Você não precisa completar um ano de TJ para ter direito aos 30 dias de férias, porque você já estava em outro órgão público do Estado de São Paulo e entre a cessação, a exoneração sua lá do Ministério Público e a nomeação, a posse no TJ, não ter o período aí de mais de 10 dias, então significa que não houve interrupção do serviço público. Se não houve interrupção, você tem essa contagem contínua, tá? Como se fosse uma coisa só, de serviço público no Estado de São Paulo. Então você não precisa completar um ano de TJ. A contagem meio que continua e aí quando der um ano aí, quando você entrou no serviço público, tá? Independente de outro órgão que for, você tem direito às férias. Só um detalhe importante, pessoal, isso daí só vale
para quem é servidor público no estado de São Paulo. Então, se você veio de outro Tribunal de Justiça de outro estado, não conta, tá bom? Nem qualquer outro órgão público de outro estado. E não conta também se você estava dentro do estado de São Paulo, mas você era CLT. Então, por exemplo, tem alguns empregos públicos que a gente é CLT. Você faz concurso, né? Por exemplo, se eu não me engano, o Detran, a Unesp, tem alguns órgãos públicos ou autarquias que não é estatutário, é seletista. Daí não pode, tá? Então só vale para aquele servidor público do estado de São Paulo que era regido pela Lei 10.261, tá? De 68, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Então, o Ministério Público de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria da Educação, Secretaria Penitenciária, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, enfim. Quem veio desses órgãos é estatutário, então pode ter direito a ter essa continuidade das férias. O artigo 2º diz que o servidor terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, conforme uma escala que vai ser obrigatoriamente elaborada pelo dirigente da unidade, pelo gestor, até o mês de dezembro do exercício anterior, mas essa escala pode ser alterada de acordo com a conveniência do serviço. Tá? Então isso daí é o seguinte, pessoal. Sempre no mês de dezembro, tá? Até o mês de dezembro do ano anterior, o gestor, o chefe ali da unidade, ele vai ter que fazer uma escala de férias para o ano seguinte, tá? Para organizar quando cada um da unidade vai tirar suas férias em cada mês, tá? Então isso daí é obrigatório que se faça. Parágrafo 1º fala que a escala deve ser mantida na própria unidade, podendo ser solicitada pela presidência do TJ para análise, certo? Tem que observar o seguinte: a escala de férias interna é necessária para resguardar o direito do servidor ao benefício, ok? Por isso que o gestor precisa fazer essa escala de férias. E o cumprimento da escala deverá ser observado pelos servidores da unidade, ou seja, os servidores precisam cumprir aquela escala realizada no ano anterior, ressalvado, que é a parte mais importante, em caso de absoluta necessidade de serviço, a ser justificado de forma pormenorizada. Lembra que no início do vídeo eu falei do indeferimento? Então, pessoal, é justamente nesse caso aí. Então, o gestor ele faz uma escala de férias para a unidade, certo? Se, eventualmente, um servidor, naquele período que ele estava programado para tirar férias, acontecer alguma coisa, alguma necessidade de serviço que não seja possível que ele tire férias, o que acontece? No início do ano seguinte, o gestor precisa fazer o indeferimento das férias dele, que é dar uma justificativa, conforme está escrito aí, a ser justificado de forma pormenorizada. Ele vai ter que justificar de forma pormenorizada, tá? Porque não foi possível conceder férias ao funcionário no ano anterior, né? Naquele período que ele estava escalado para tirar férias. E aí, pessoal, esse motivo tem que ser somente por absoluta necessidade de serviço. Tem muito gestor dentro do tribunal que acaba justificando, falando que tem falta de funcionários, excesso de serviço, mas não cita qual serviço. Ou muitas vezes ele fala até que é só falta de funcionários, mas isso, pessoal, é uma realidade de todo o tribunal. O indeferimento, para você justificar, conforme está escrito na legislação, tem que ser em caso de absoluta necessidade de serviço, não é absoluta necessidade de pessoal, de recursos humanos, não é isso, tá? Então é de serviço. Qual o serviço que impediu o servidor de tirar as férias no ano anterior? Então é só o gestor ir lá e justificar, né? Escrever de fato qual foi o serviço que impediu o servidor de tirar férias no ano anterior. Isso daí é o indeferimento que ele vai fazer no início do próximo ano. Parágrafo 2º fala que o período de férias será reduzido para 20 dias se o servidor no exercício anterior tiver mais de 10 ausências. Isso daí, pessoal, quando o servidor ele falta, tem algumas faltas específicas que eu já vou falar, ele perde direito a 10 dias de férias no próximo ano. Então, se a gente está aqui no ano de 2024, nesse ano de 2024, se ele tiver até 10 faltas, no início do próximo ano ele vai ter direito aos 30 dias de férias. Mas se nesse ano de 2024 ele tiver mais que 10 faltas, a partir de 11, ele já perde 10 dias de férias do ano seguinte e fica só com 20 dias. E quais faltas que contam? Faltas justificadas, considerando abonadas, pessoal, tá escrito abonadas aí, mas não tem mais falta abonada, tá? Isso daí era alguns anos atrás, mas foi extinguida, faltas abonadas, então não tem mais. Então é falta justificada e injustificada apenas. E também algumas licenças, tá? Que ele fala aí que as licenças previstas no Estatuto do Servidor, que é a Lei 10.261, e eu trouxe aí quais são essas licenças. Ó. O artigo 181, lá do Estatuto, ele fala que é a licença por motivo de pessoa da família e licença para tratar de interesses particulares. Então, se a gente somar tudo isso e também
antes de terminar, tem o artigo 205, né? Quando uma funcionária casada com um funcionário estadual ou militar e esse funcionário for para outro lugar, ela tem direito de ir junto, mas conta também como afastamento, tá? Então a quantidade de dias que ela ficar afastada conta para chegar nessas 10 ausências. Então, o que conta nessas 10 ausências durante o ano? Tem que somar tudo que houve de falta justificada, injustificada, licença por motivo de pessoa da família, licença para tratar de interesse particular ou afastamento, aí, no caso de militar, quando a esposa vai acompanhar um militar. Então, se somando tudo isso der mais de 10 ausências, você perde direito a 10 dias de férias do ano seguinte. E não perde mais depois, pessoal. Você pode ter mais 20, 30, 40, 50, enfim. Você sempre vai ter 20 dias de férias no mínimo, tá? Ao menos que você não trabalhe o ano inteiro, aí você perde o direito das férias daquele ano, tá bom? Parágrafo 3º fala que as férias poderão ser gozadas de uma só vez ou em 2 períodos iguais. Então, só dá para gozar, pessoal, 30 dias ou 15 dias, tá? Ou se, por exemplo, o que a gente acabou de ver, se o funcionário perder 10 dias de férias em um ano, ele vai ter 20 dias. Então, ele pode gozar 10 dias e 10 dias ou gozar os 20 dias de uma vez, tá? Só dá para ser assim. Só um detalhe que muita gente costuma perguntar é o seguinte, pessoal. Eu posso marcar férias começando ou terminando num domingo, num feriado? Pode, pessoal, tá bom? Não tem nada que impeça você de marcar férias iniciando num domingo, no feriado, ou terminando suas férias. Pode marcar férias quando você quiser, tá certo? Fala que também no parágrafo 4º, é proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Isso daí, pessoal, significa o seguinte. Você foi lá e faltou um dia, certo? Uma falta justificada, por exemplo. Eu posso colocar um dia de férias nesse dia e aí subtrai um dia lá do meu direito de férias, de 30 dias vai para 29? Não pode, pessoal. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Então você não pode substituir uma falta por um dia de férias, ok? Férias é férias, falta é falta. Então não pode fazer isso, é proibido. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens como se exercício estivesse. Isso daí causa muita dúvida, porque tem gente que acha que todas as vantagens é tudo. Porque no tribunal, a gente ganha, por exemplo, auxílio alimentação somente no dia que a gente trabalha. Se a gente falta, a gente tem descontado o auxílio alimentação. Então, para ganhar o auxílio alimentação, a gente precisa estar trabalhando, tá? Se o servidor tira férias, naqueles dias úteis em que o servidor tirou férias, depois ele vai ter o desconto dos auxílios alimentação, tá? Então, ele vai ter direito a tudo, todas as vantagens. Só que auxílio alimentação não é uma vantagem. Você pode entrar na Lei 10.261 de 68, o Estatuto do Servidor, procurar o capítulo das vantagens do servidor, você vai ver que auxílio alimentação não está lá no rol, tá? Então, quando o servidor ele recebe o salário, ele já recebe o salário daquele mês com os auxílios alimentação com base nos dias úteis daquele mês. Mas se naquele mês ele tira férias, depois, nos meses seguintes, ele vai sofrer o desconto dos dias úteis que ele estava tirando férias, que ele recebeu auxílio alimentação, mas como ele estava de férias e não trabalhou, ele vai ter o desconto desses auxílios alimentação, tá bom? Só para ficar bem claro. Parágrafo 6º fala que o funcionário transferido ou removido quando em gozo de férias não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-la. Às vezes o servidor ele muda de unidade de uma para outra e bem nesse período ele está de férias. Então ele não vai ser obrigado a se apresentar antes de terminar as férias. Ele termina suas férias, aí ele se reapresenta na nova unidade. Parágrafo 7º fala que as férias não se consideram interrompidas por nojo. Nojo, pessoal, quando alguém da sua família morre, ok? Você tem direito a 8 dias de licença a partir da data do falecimento, mas se justamente nesse período você tiver de férias, você infelizmente não vai ter direito a reaver essas férias que a licença nojo ficar em cima ali. Então, por exemplo, você está ali nos seus últimos 15 dias de férias, alguém da sua família morre, então você tem direito aos 8 dias de licença nojo, mas você vai acabar pegando dentro das férias todo o período, você não vai poder pegar 8 dias de volta de férias, tá? Isso não é possível porque não se interrompe as férias por nojo, tá? Aí fala que é facultado ao servidor o afastamento da continuidade das férias, caso os dias de nojo extrapole o período de gozo de férias, contando o nojo a partir do falecimento. O que pode acontecer é o servidor cancelar aquelas férias e colocar o nojo no lugar, certo? Mas ele não vai poder reaver todo aquele período. Outra coisa, pessoal, que não está escrito aí, mas, por exemplo, no caso de um servidor de licença médica, tá? Ele entra numa licença médica, na verdade ele estava de férias e entra uma licença médica. Aí, nesse caso, a licença médica fica
sobreposta às férias. E aqueles dias que ficou de licença em cima das férias, aí as férias voltam para o servidor. Então ele estava lá usufruindo 30 dias de férias. Nos últimos 10 dias ele sofreu ali um acidente, quebrou a perna, e aí ele pode entrar com licença médica, ok? E aí aqueles 10 dias que faltavam de férias volta para o saldo do servidor, tá? Então aí ele tem direito de pegar esses 10 dias de volta. No caso de licença nojo não pode, tá? Mas licença saúde do servidor, aí tudo bem. As férias regulamentares deverão ser gozadas antes das férias atrasadas. Isso daí é o seguinte, pessoal. Quando o servidor ele não usufruiu férias naquele ano, aí no ano seguinte o gestor vai lá, justifica e aí ele guarda aquele saldo para ele. Decidiu não indenizar, ele guarda aquele saldo para ele. Nesse caso, como vai ter logo o exercício seguinte, ele vai ter direito às férias do próximo exercício. Então a gente estava lá, exercício de 2023, certo? Então até 2024, ele é o primeiro ano do servidor. Vamos pegar esse exemplo. Início de 2024 ali, quando der um ano, ele vai completar um ano, vai ter direito às férias. Mas não conseguiu tirar as férias até o final de 2024. Início de 25, o gestor vai justificar, ele vai guardar esse saldo para ele. Mas aí no ano de 2025, ele já vai ter direito aos 30 dias de férias. Se ele for usufruir férias, ele vai ter que usufruir primeiro as de 2025, tá? As atrasadas, deixa lá. Isso vai usufruir primeiro as férias do ano, tá? Que é as férias do exercício que a gente fala. É o que está escrito aí. E aí fala que os pedidos devem ser efetuados por meio do sistema eletrônico com antecedência mínima de 60 e máxima de 90 dias. Isso daí é justamente para o servidor poder receber o terço de férias no mês que ele vai iniciar as suas férias. Tá? Se ele pedir muito em cima da hora, não dá tempo dele receber o terço de férias no mês que ele inicia as férias, aí acaba recebendo só depois. Artigo 3º fala que é proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço, tá, pessoal? Então é a mesma coisa que eu já falei do indeferimento, tá? Então o gestor ele precisa conceder férias ao seu funcionário, só não vai fazer isso por absoluta necessidade de serviço, tá? Então é proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço. Só a necessidade de serviço pode justificar e nada mais. O funcionário não pode escolher não tirar as férias porque ele quer, ok? É só a necessidade de serviço. A única hipótese que sustenta indeferimento, mais uma vez, parágrafo 1º, é absoluta necessidade de serviço, ficando assim condicionado ao registro. Isso daí é o seguinte, pessoal. Quando o servidor não usufruir suas férias, então ele tem um ano inteiro para usufruir, certo? Qual é o último período que ele pode usufruir essas férias? É aquele período antes do recesso, lá no final do ano, né? Os 30 dias antes do recesso. Então esse período aí é o período que a gente chama do indeferimento, tá? Então nesse período de 30 dias antes, se ele não pôde usufruir suas férias por necessidade de serviço, então ele tem que ter trabalhado, tá? Se ele não tiver no mínimo 50% de presença nesses 30 dias anteriores ao final do ano, o que acontece? Ele não vai conseguir indeferir as férias, tá? Significa que o gestor pode até dar uma justificativa lá, do porquê ele não tirou férias, mas ele não vai conseguir indeferir esse período porque se teve necessidade de serviço e ele não tirou férias, por que ele teve outras faltas, ok? Então essa é a lógica. E aí ele não vai poder ter direito à indenização, por exemplo, tá? Ele só vai poder usufruir essas férias depois e somente com preenchimento de formulário, tá? Então fica um pouco mais complicado. Então é importante, pessoal, se você em um determinado ano não usufruir suas férias, no período 30 dias antes do recesso, você precisa trabalhar, tá? Precisa ter frequência, isso é muito importante. Não vai tirar uma falta compensada, colocar licença prêmio, qualquer outra coisa que atrapalha, tá? Precisa trabalhar. Parágrafo 2º fala que para o cômputo da frequência mencionada serão consideradas ausências de qualquer natureza. Então, o que conta como falta, né? Ou como presença? Então, o dia que você não trabalhou é falta, é ausência, ok? Então, falta compensada, abonada, férias atrasadas, licença prêmio, olha os exemplos aí. Tudo isso significa o quê? Que você não trabalhou, ok? Então, ter no mínimo 50% de presença, né, de frequência, significa que você precisa ter trabalhado, né? Se você estava afastado por qualquer natureza, você não trabalhou. Aí, só uma curiosidade, pessoal, o artigo 6º da portaria 9899, ela fala que uma vez indeferido o gozo e anotadas para o gozo oportuno, essas férias atrasadas, né, que o servidor não conseguiu usufruir, não tem prazo para gozar, tá bom? Porém, o gozo deve ser programado no interesse do serviço. Isso daí vai
Ao contrário do que diz a Lei 10.000/2001, né, que é o Estatuto, porque ela diz que é proibida a acumulação de férias, salvo pela absoluta necessidade de serviço, e pelo máximo de 2 anos consecutivos, tá? Então, essa parte do Estatuto, ela não tem validade pra gente, tá? Sobrepõe, então, a portaria 9899, que fala que não tem no máximo de acumulação de férias, não. Você pode acumular várias férias, não precisa ser só 2 anos consecutivos, tá? Tem gente, tem servidor lá que tem 10, 15 férias de exercícios anteriores, tudo guardada lá que ele não tirou, ok? Artigo 7 fala que poderão ser passíveis de indenização somente as férias indeferidas, foi o que eu já falei, certo? Somente por absoluta necessidade de serviço, se tiver aquela frequência que eu te falei, aí pode ser indenizado. A indenização será devida ao servidor que vier a se aposentar e aos dependentes ou herdeiros no caso do servidor falecido, isso foi o que eu falei também, se o servidor se aposentar em 2024, ainda que seja no primeiro dia, aposentou, saiu publicada a aposentadoria no primeiro dia, ele tem direito aos 30 dias de férias de indenização daquele ano, tá? Ao ano de 2024. A mesma coisa se o servidor faleceu, certo? E aí o servidor estava trabalhando, ele faleceu, aí ele tem direito, o herdeiro, né, tem direito à indenização também. Só que nessa hipótese, a indenização será devida caso o indeferimento seja anterior ao falecimento. Então, sabe aquelas férias atrasadas que eu falei? Se passou, não foi indeferido, aí o herdeiro não tem direito. Agora, se está indeferido, justificado certinho, aí o herdeiro vai ter direito àquelas férias que que a pessoa da família dele estava guardando e não usufruiu, não indenizou, ele vai ter direito à indenização. Parágrafo 2º fala que não cabe indenização de férias regulamentares em caso de exoneração. Então aí muito importante, se você passar em outro concurso, pedir para exonerar e for, você não pode indenizar as férias daquele ano, pessoal. Então você precisa usufruir as férias antes de pedir exoneração, ó, devendo ser programado gozo antes do desligamento. Ok? Então, antes de você pedir exoneração, você precisa usufruir, porque se você não usufruir, você não vai ter direito à indenização. A indenização é só para quem se aposenta e não para exonerado, certo? Então é isso, pessoal. Aqui a gente conclui tudo o que você precisa saber sobre férias. Tudo que você precisa saber sobre férias. Agora me fala uma coisa, coloca aqui nos comentários. Ficou alguma dúvida? Tem alguma outra coisa que você quer saber dentro do tribunal? Licença-prêmio, progressão de grau, adicional de qualificação, sei lá. Qual que é a sua dúvida? Coloca aqui embaixo que eu posso trazer aqui em outros vídeos para te ajudar a esclarecer todas as dúvidas. Seja você servidor, está esperando sua nomeação, ou se você está querendo fazer o próximo concurso do TJ, certo? Estou aqui para esclarecer, então deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida, o que você gostaria de ver e se inscreve no canal para ver quando eu postar esses vídeos, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.